O texto abrangente da PEC das prerrogativas foi descartado e uma versão mais enxuta deve ser discutida na próxima semana. Vamos com a rainha dos bastidores, Vitória Bel. Conta pra gente essa história. Oi, Evandro. Oi a todos que nos acompanham. Obrigada aí pelo elogio. Olha só, esse texto, a gente lembra, foi uma novela na semana passada, porque o presidente da Câmara, Hugo Motta, apresentou uma versão da PEC das prerrogativas muito ampla, com uma série de benefícios para os parlamentares, e os próprios líderes presentes na reunião disseram que não teria condições de avançarem com aquele texto. Entre os trechos, a gente lembra, além da autorização necessária dos plenários da Câmara e do Senado para que processos contra deputados e senadores ocorram no STF, o texto previa, por exemplo, que o STF seria proibido de revisar decisões do Congresso Nacional, e também para condenar um parlamentar seria necessário uma maioria do STF, cerca de 2/3, o que foi considerado inconstitucional por diversos líderes, inclusive ministros do STF, que tiveram acesso ao texto. A gente também lembra que a gente comentou que o relator do texto, o deputado Lafayette Andrada, era contra essa versão mais ampla e vinha trabalhando numa versão mais enxuta. E é essa versão que deve avançar nos próximos dias. Ela deve prever que os plenários da Câmara e do Senado devem sim autorizar processos contra parlamentares no STF, mas apenas quando esses processos dizerem respeito a coisas feitas no mandato parlamentar, a crimes cometidos durante o mandato parlamentar e não crimes cometidos fora do exercício parlamentar. É isso que deve avançar. Na semana que vem, esse debate, portanto, deve chegar para os líderes avaliam que isso é um tema necessário de ser discutido, assim como o tema da anistia também é necessário de se colocar na mesa de discussão, mas a verdade, também dita pelos líderes de centro, inclusive, é que nada deve acontecer na Câmara dos Deputados nesta semana de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tudo deve ficar para outra semana, ou seja, mais para o final de setembro, as definições importantes. Inclusive, a gente lembra também que o ex-presidente Arthur Lira, relator da isenção do imposto de renda, do projeto de isenção do imposto de renda para quem ganhar até R$5.000, ainda não conseguiu colocar esse projeto no plenário da Câmara dos Deputados. Os deputados líderes estavam esperando a liberação de emendas PIX do Palácio do Planalto, o que já começou a acontecer nessa semana, mas esse projeto também só deve ficar para depois da sentença do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso na tentativa do presidente Hugo Motta de evitar que os ânimos aí fiquem ainda mais aflorados dentro do Congresso Nacional. Evandro. Obrigado pelas informações, viu, Vitória? Um abraço para você. Ô, Zé Maria Trindade, a PEC das prerrogativas, ela tem sido muito criticada por parte da sociedade e também da classe política por atender a uma vontade de turno de parte dos parlamentares nesse momento, que também defende a anistia, justamente no momento em que seus aliados estão sendo julgados pelo Supremo Tribunal, que suas emendas parlamentares estão aí sob mira do Supremo Tribunal Federal. Como é que você avalia essa que pode ser considerada uma PEC de turno para uns, mas que para outros seria uma PEC para garantir a liberdade de atuação do Legislativo? As visões são bastante antagônicas. Olha, Cine, eu considero a PEC das prerrogativas importante. Sem as prerrogativas, o Congresso ficou fragilizado legalmente. Ele tem força econômica, tem força política. O Congresso ficou muito importante, se empoderou muito. Mas a falta das prerrogativas diminui ali o ímpeto dos deputados e senadores. Não foi à toa que o Constituinte colocou. Eu conversava com um dos líderes sobre exatamente essa situação. Quer dizer, o artigo 53 da Constituição, que garante as prerrogativas, saiu da Assembleia Nacional Constituinte muito forte. Deu poderes aos congressistas e a impossibilidade de abertura de processo. Isso da Constituinte original, né? Da primeira Constituição. E os próprios deputados e senadores entenderam que não era mais preciso aquilo, né? Olha que erro. Acharam que estava tranquilo. Mas alguns bandidos entraram no Congresso Nacional para se defender. Quer dizer, lá eu estou garantido, não vai nem abrir processo contra mim. E aí os deputados e senadores mudaram e abriram.
e agora vem essa ação do Supremo que incomoda muito o mundo político. Então, seria o caso de voltar à Constituição natural. Eu não estou nem falando de algo extraordinário, não. Voltar ao leito do rio, à Constituição de 88, sem mudar nada, voltar. Isso não poderia ser considerado inconstitucional. Como considerar inconstitucional um artigo que saiu da toda poderosa Assembleia Nacional Constituinte, né? Já esse tema de anistia, nas mesmas conversas, me mostraram textos lá que eu arrepiei. A anistia contra crime organizado, tem lá o texto, crime organizado, contra manifestação pública e tal. Existem tantas aberturas que eu fosse um advogado de um criminoso, eu entraria para beneficiar o meu cliente disso. Tá? O texto é muito amplo, não pode ser assim, porque senão vai tirar muito bandido, inclusive faccionados de cadeia. Ô Piperno, como é que você avalia essa vontade dos parlamentares agora, hein? Eu acho que há um parentesco nesses projetos polêmicos, o de aumento do número de parlamentares, que já foi vetado pelo presidente, PEC da anistia, PEC das prerrogativas, que nada mais é do que uma PEC da impunidade. Eu reconheço que, por exemplo, não se deve punir um parlamentar pelo tal crime, por aquilo que ele fala em plenário. Se ele está lá discutindo de forma acalorada, xinga o outro xinga ele, isso fica entre eles e a comissão de ética de cada casa que resolva como coibir os excessos. Agora, como é que se vai aprovar uma PEC para blindar, por exemplo, um parlamentar corrupto que se beneficiou dos recursos das emendas? Então, é isso que está apavorando muita gente. Então, essa PEC é mais uma imoralidade daquela Câmara que eu defino como a pior e mais fundamentalista da história do Brasil. Concorda, Gani? Não, eu concordo no seguinte sentido, Evandro. Se a gente está falando que essa PEC vai trazer a possibilidade que a decisão do Supremo tenha que ser validada pelo Congresso Nacional, aí é claro que eles querem uma blindagem em relação às emendas parlamentares. Agora, a possibilidade do julgamento na justiça comum, isso eu sou favorável independentemente da situação atual. Eu acho que todo mundo é igual perante a lei. Eu concordo que em alguns casos, justamente para não ter um abuso do instrumento judiciário, no caso de presidente da República, talvez o vice-presidente, olhe lá, aí sim você precisa do julgamento pelo Supremo. Agora, no caso de deputados e senadores, talvez com exceção do presidente das duas casas, justiça comum e com a possibilidade de prisão após o julgamento em segunda instância. Na situação atual, sou ainda mais a favor, porque a gente sabe que muitos parlamentares ficam com receio de fazer o bom enfrentamento, o bom embate em relação ao poder judiciário em matérias legislativas, não fazem por receio de retaliação da Suprema Corte. Você entende da mesma maneira, Bruno Musa, que o foro privilegiado não caberia mais nesses casos, apenas em alguns muito específicos de autoridades do maior escalão, e que há, de fato, digamos assim, que o Supremo Tribunal Federal estaria transbordando suas competências e, de certa forma, interferindo e atrapalhando o funcionamento, inclusive, do Legislativo? Claro, concordo com tudo que foi colocado aqui. E o que o Alan mencionou agora a respeito de ele achar que todo mundo é igual perante a lei, obviamente, não é nenhuma questão da gente achar, é uma questão que na Constituição ela fala da isonomia. A isonomia é igualdade perante a todos. O que eu acho é que a gente tenta colocar uma colcha de retalho e transformar a Constituição em algo tão subjetivo, tão abrangente, que facilita a corrupção, que facilita com que a interpretação dela seja tão abrangente, tão subjetiva, que surgem todos esses problemas que nós estamos falando. Se a gente levasse em consideração exatamente essa isonomia, essa igualdade de todos, veja, tudo que a gente está discutindo aqui já cairia por terra. Porque por mais que eles sejam deputados, senadores, etc., como eu sempre falo, eles são uma pessoa, um CPF antes disso. Eles estão
deputados, estão políticos, mas eles são um ser humano antes, um CPF. E se esse CPF faz o que for, ele deve ser condenado ou deve ser julgado pela justiça comum. E claramente, na minha opinião, se for condenado, também como o Alan muito bem colocou, ser punido a partir da segunda instância. Países mais sérios fazem isso. O que o Brasil fez durante um tempo e depois voltou atrás, a gente sabe o que deu, né?